grito no vazio. Todo crente, mais cedo ou mais tarde, experimenta-o. É um dos testes mais difíceis da vida espiritual. O silêncio de Deus. Rezamos, suplicamos, gritamos por uma resposta no meio da nossa angústia e o céu parece de bronze e indiferente. Esta experiência pode levar à dúvida e até à perda da fé. Mas e se o silêncio de Deus não for um sinal da sua ausência, mas de uma presença mais profunda? E se o silêncio não for um vazio, mas um convite? Um Deus que sussurra. Na nossa cultura ruidosa, esperamos que Deus se manifeste de forma espetacular, com a força de um trovão. Mas a história da salvação mostra-nos que Deus prefere o sussurro. O profeta Elias não encontrou Deus no terremoto ou no fogo, mas na brisa suave. Muitas vezes, o silêncio de Deus não é porque ele se afastou, mas porque nós estamos a fazer demasiado barulho para o ouvir. O seu silêncio é um convite para pararmos, para acalmarmos o ruído do nosso coração e para aprendermos a escutar num nível mais profundo. A purificação da nossa fé. Por vezes, o silêncio de Deus tem outro propósito: purificar a nossa fé. É fácil acreditar quando sentimos consolações, quando a nossa oração é cheia de sentimentos doces. Mas o que acontece quando esses sentimentos desaparecem? Amamos a Deus por Ele mesmo ou amamos as consolações de Deus? O silêncio divino convida-nos a passar de uma fé infantil, baseada no que sentimos, para uma fé adulta, baseada no que sabemos, que Deus é bom e fiel, mesmo quando não o sentimos. O silêncio de Jesus. O próprio Jesus Cristo, no auge do seu sofrimento na cruz, experimentou este mistério. O seu grito, meu Deus, por que me abandonaste?", não é um grito de descrença, mas o início do Salmo 22, um salmo que começa na desolação, mas termina numa confiança total em Deus. Jesus mergulhou no silêncio mais profundo para se unir a cada pessoa que alguma vez se sentiu abandonada por Deus, santificando a nossa experiência de desolação e mostrando que mesmo aí o Pai está presente. Um convite à confiança. Se você está passando pelo silêncio de Deus, não desespere. Você está em boa companhia, a companhia dos profetas, dos santos e do próprio Cristo. O silêncio de Deus não é a sua ausência, mas um convite a uma intimidade mais profunda, a uma fé mais pura e a uma confiança mais radical. É a noite escura que prepara a alma para o nascer de um sol mais brilhante, a quietude onde aprendemos a ouvir, não a resposta que queremos, mas a presença daquele que é a única resposta, Jesus Cristo. A tradição da Igreja Católica descreve diferentes formas de oração como degraus numa escada que nos leva a Deus. Começamos com a oração vocal, a recitação de fórmulas como o Pai Nosso ou a Ave Maria. Depois subimos para a meditação, onde usamos a nossa mente para refletir sobre as verdades da fé. Mas há um degrau ainda mais alto, um dom que Deus oferece a quem o procura com o coração puro: a oração contemplativa. Esta é a oração do silêncio, onde paramos de fazer e simplesmente estamos na presença amorosa de Deus. Como dois amigos que se sentam juntos em silêncio sem precisarem de palavras para saberem que se amam. É crucial entender que a contemplação não é uma técnica que possamos dominar com o nosso esforço, como a meditação oriental. É um dom gratuito de Deus. Nós podemos preparar-nos para ela, podemos desejá-la, podemos criar as condições de silêncio e recolhimento, mas não podemos forçá-la a acontecer. É Deus quem toma a iniciativa, quando e como Ele quer, de elevar a alma a este nível de oração, infundindo nela o seu amor de forma direta e silenciosa.
Como se reconhece este dom? Muitas vezes começa com uma dificuldade crescente em meditar ou em usar a imaginação na oração. A alma sente-se seca, incapaz de pensar, mas ao mesmo tempo sente um desejo profundo de simplesmente permanecer na presença de Deus, num olhar silencioso e amoroso. São João da Cruz ensina que este é o momento de não forçar a mente, mas de simplesmente permanecer em quietude e atenção amorosa a Deus, permitindo que Ele trabalhe na alma. A oração contemplativa não é um fim em si mesma, nem uma fuga do mundo. É o meio pelo qual Deus transforma a alma à sua imagem e semelhança. Este estar com Deus silencioso infunde em nós o seu amor, a sua paz e a sua força. Prepara-nos para o servir melhor no nosso dia a dia. É a antecipação, aqui na Terra, da visão beatífica, do estar face a face com Jesus Cristo, que será a nossa alegria eterna no céu. É o objetivo para o qual toda a vida espiritual nos conduz. Para ilustrar a alegria suprema e o valor incalculável do reino dos céus, Jesus contou uma parábola muito curta, mas imensamente rica. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem encontra-o, volta a escondê-lo e, cheio de alegria, vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Esta história não fala de uma busca deliberada, mas de uma descoberta inesperada, uma graça surpreendente que muda tudo. O que é este tesouro escondido? Na tradição mística, ele é frequentemente interpretado como a própria união com Deus, a experiência da oração contemplativa, o estar com Deus, que vimos no bloco anterior. Não é algo que possamos ganhar pelo nosso esforço ou merecer pela nossa inteligência. É um dom que Deus esconde no campo da nossa alma e que muitas vezes só descobrimos quando menos esperamos, talvez no momento de silêncio ou de desolação. A reação do homem na parábola é crucial. Ele fica cheio de alegria. É esta alegria, este vislumbre do valor infinito do tesouro que o motiva a fazer algo radical. Vai, vende tudo o que possui. Este não é um sacrifício triste ou relutante. É a decisão lógica e jubilosa de quem encontrou algo tão valioso que tudo o resto perde o seu brilho em comparação. Ele não perde os seus bens. Ele os troca-os alegremente por algo infinitamente melhor. Este ato de vender tudo é uma imagem perfeita do processo de purificação que São João da Cruz chama de noite escura. Para possuir o tesouro da união com Deus, precisamos nos desapegar de tudo o que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. O nosso egoísmo, os nossos pecados, as nossas vaidades e até mesmo os nossos apegos a consolações espirituais. Esta venda pode ser dolorosa, uma noite escura para os sentidos e para o espírito, mas é motivada pela alegria da descoberta do tesouro. Ao comprar o campo, o homem não compra apenas o tesouro, mas o campo inteiro. Isto significa que ao buscarmos a união com Deus, não fugimos da nossa vida ou da nossa humanidade. Pelo contrário, possuímos tudo de uma nova maneira. O nosso trabalho, as nossas relações, a nossa própria alma, tudo se torna o campo onde o tesouro de Deus reside. A parábola de Jesus é um convite a procurarmos este tesouro escondido e a termos a coragem alegre de trocar tudo o resto por ele, Jesus Cristo, a nossa pérola de valor infinito. A fé está repleta de histórias de almas que buscaram Jesus com uma intensidade que mudou o mundo. No coração da Espanha do século XVI, encontramos uma dessas almas, São João da Cruz, o doutor místico. Junto com a grande Santa Teresa de Ávila, ele sentiu um chamado ardente para reformar a ordem carmelita, para retornar ao silêncio e à pobreza do deserto, acreditando que este era o caminho mais direto para uma união verdadeira e pura com Jesus Cristo. Mas a luz que ele buscava provocou a ira daqueles que viviam confortáveis nas sombras. A sua tentativa de reforma foi vista como uma ameaça.
Em 1577, São João da Cruz foi vítima de uma traição dolorosa. Ele foi raptado não por inimigos da fé, mas pelos seus próprios irmãos carmelitas, que se opunham à sua busca por uma vida mais austera e centrada em Jesus. Ele foi levado secretamente para o mosteiro de Toledo e lançado numa cela que era mais uma masmorra. Era um armário escuro e minúsculo, onde mal podia respirar ou ficar de pé, sofrendo com o frio, a fome e humilhações constantes. Ali, no abandono total, ele experimentou o silêncio de Deus em sua forma mais brutal, ecoando o grito de Jesus na cruz: Meu Deus, por que me abandonaste? E então, o milagre aconteceu. Naquela escuridão física e espiritual absoluta, a alma de São João da Cruz encontrou a luz mais brilhante. Sem papel, sem caneta, tendo apenas a sua memória e o seu amor por Jesus, ele começou a compor mentalmente os poemas místicos mais profundos e belos já escritos, como Noite Escura e Cântico Espiritual. A sua prisão tornou-se o berço da sua teologia luminosa. São João da Cruz nos provou que o sofrimento extremo, quando unido ao de Jesus, não é o fim, mas um portal para a união divina. Ele transformou sua noite escura na mais bela poesia sobre o amor entre a alma e seu esposo, Jesus. Sua vida não é apenas uma história de sobrevivência, mas um mapa detalhado que mostra como Deus usa o silêncio e a escuridão para nos purificar e nos atrair para si. Vamos agora olhar para uma das maravilhas mais incompreendidas da criação espiritual, a noite escura da alma. O termo, popularizado por São João da Cruz, soa assustador. Muitos o confundem com depressão, melancolia ou, pior, com um castigo de Deus. Mas os santos místicos nos ensinam exatamente o oposto. Esta escuridão não é a ausência de Jesus, é a maravilha do seu amor purificador em ação. Jesus, o Criador, age nesta noite como um escultor divino. A pauta nos dá esta analogia perfeita. Deus olha para o bloco bruto de mármore que é a nossa alma e vê, escondida lá dentro, a imagem perfeita de Cristo, a imagem que Ele sonhou para nós desde toda a eternidade. Ele não nos vê como somos, cheios de falhas, mas como seremos, em glória. Mas, para que a bela imagem de Cristo seja revelada, o escultor precisa usar o cinzel e o martelo. A noite escura é este processo. Cada golpe aparentemente doloroso é a remoção de um pedaço de mármore desnecessário. São os nossos apegos desordenados, nosso orgulho, nossa autossuficiência e as camadas de pecado que escondem a verdadeira beleza que Jesus plantou em nós. O processo é doloroso porque muitas vezes nos apegamos a esses pedaços que estão sendo removidos. Achamos que somos esses pedaços. A noite acontece quando Jesus, num ato de misericórdia, nos retira as consolações e os sentimentos para que não amemos os dons, mas sim o doador. Ele quebra um mármore supérfluo para que a verdadeira forma de Cristo possa emergir. Portanto, a noite escura não é abandono, é o silêncio do ateliê. É a prova de que o divino escultor está trabalhando intensamente em nós. É a maravilha de Jesus que nos leva do silêncio da pedra bruta ao louvor silencioso da obra-prima concluída, uma alma que finalmente reflete em pureza a face do próprio Cristo. A alma humana, assim como a criação, anseia pelo silêncio para encontrar Deus. Na história da fé, 2 lugares sagrados se destacam como os grandes teatros deste encontro: o vasto e vazio deserto e a pequena e fechada cela monástica. Ambos parecem opostos, um é imensidão aberta, o outro é confinamento voluntário, mas ambos servem ao mesmo propósito divino:
esvaziar a alma de todo o ruído para que apenas a voz de Jesus possa ser ouvida. O deserto foi o primeiro refúgio. Pense nos padres do deserto, como Santo Antão. Eles fugiram da complexidade e do barulho das cidades do Império para o silêncio absoluto do Egito. O deserto é um lugar de pureza e provação. Não há distrações, não há onde se esconder de si mesmo. É o lugar onde Jesus foi tentado e onde ele orou. No vazio do deserto, a alma é forçada a confrontar seus demônios e sua total dependência de Deus. Mas nem todos podiam ir ao deserto. Por isso, a tradição monástica, especialmente a carmelita, criou o deserto no coração da comunidade, a cela. A cela monástica, ou o claustro carmelita, é um pequeno e fechado silêncio. É um espaço físico que força a alma a fazer a mesma jornada interior. O monge ou a freira entra na cela não para fugir do mundo, mas para encontrar aquele que sustenta o mundo, Jesus. Em ambos os lugares, o silêncio externo tem um objetivo claro: gerar o silêncio interior. O deserto vasto nos ensina sobre a imensidão de Deus. A cela pequena nos ensina que Deus habita no centro da nossa própria alma. São João da Cruz, em sua cela-prisão, e Santo Antão, em sua caverna no deserto, descobriram a mesma verdade. Deus só fala no silêncio. Hoje, talvez não possamos fugir para o deserto ou nos trancar num claustro, mas somos chamados a construir este deserto sagrado dentro de nós. Em meio ao barulho de nossas vidas, somos chamados a encontrar uma cela interior, um lugar em nosso coração, reservado apenas para o silêncio, onde podemos, dia após dia, nos encontrar a sós com Jesus e ouvir sua voz de amor. A noite escura, como explicada por São João da Cruz, não é um evento único e monolítico. Ela é uma jornada de purificação dividida em duas etapas, duas ferramentas essenciais que Jesus usa para aperfeiçoar a alma. Elas são a noite dos sentidos e a noite do espírito. Ambas são necessárias para nos desapegar de tudo que não é o próprio Deus, levando-nos a amá-lo de uma forma pura e total. A primeira etapa é a noite dos sentidos. Esta é a noite que a maioria dos que buscam a oração profunda experimenta primeiro. É quando Deus começa a retirar as consolações sensíveis. Aquele sentir a presença de Jesus, o arrepio, as lágrimas doces, o gosto pela oração, tudo isso desaparece. A oração se torna seca, árida, um deserto para os sentidos. Por que Jesus faria isso? Porque Ele quer nos desmamar. Ele nos trata como uma mãe que desmama o filho, não por falta de amor, mas para que ele possa comer alimento sólido. Jesus retira os doces espirituais para que deixemos de buscar a sensação de Deus e comecemos a buscar o Deus das sensações. Ele nos purifica do apego aos seus dons. Se a alma perseverar, ela pode ser chamada a uma noite muito mais escura e profunda, a noite do Espírito. Aqui, Deus não purifica apenas os sentidos, mas as raízes da alma, a fé, a esperança e o amor. A alma sente que até sua fé está morrendo, que Deus a abandonou completamente. É a purificação do orgulho espiritual, a última fortaleza do eu. Esta noite terrível é, na verdade, o maior ato de misericórdia de Jesus. É a cruz em sua forma mais pura. Ao purificar a fé, a esperança e o amor, Jesus os torna perfeitos, divinos. A alma emerge desta noite amando a Deus não por qualquer motivo, nem pelo céu, nem para evitar o inferno, mas unicamente por quem Ele é. Ela aprende a amar Jesus com o próprio amor de Jesus. A fé católica sempre entendeu que a beleza é um dos nomes de Deus. E, paradoxalmente, a beleza mais indescritível muitas vezes nasce do silêncio e do sofrimento mais profundos. Em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do que na cela escura de São João da Cruz em Toledo. A noite escura que ele sofreu não produziu apenas santidade, produziu arte divina.
A poesia de São João da Cruz é a prova de que a experiência mística, o toque de Deus na alma, mesmo quando doloroso, transborda em beleza. O seu sofrimento e solidão extremos não foram um beco sem saída. Nas mãos de Jesus, eles foram transformados na mais bela poesia já escrita sobre o amor entre a alma, a esposa, e Jesus, o esposo divino. Ouça a beleza que nasceu da escuridão. Em seu poema Chama Viva de Amor, São João da Cruz escreve, de sua prisão, sobre a alma já purificada que se dirige a Jesus. Ó chama de amor viva, que ternamente feres de minha alma no mais profundo centro. Pois não és mais esquiva, acaba já se queres. Rasga a teia deste doce encontro. O que ele está dizendo é extraordinário. A alma, após a noite escura, está tão unida a Jesus, tão inflamada por esta chama do Espírito Santo, que o último véu que a separa da visão completa de Deus, a própria vida neste mundo, é apenas uma teia fina. O amor é tão intenso que a alma anseia que Jesus rasgue a teia para que ela possa mergulhar na união eterna. Esta poesia não é apenas literatura, é um caminho para Deus. Ela nos mostra como a fé, vivida em sua profundidade, transforma o vale da sombra da morte em um jardim de beleza. A experiência de São João da Cruz, nascida no silêncio de sua cela, tornou-se uma canção de amor que ecoa através dos séculos, convidando cada um de nós a buscar essa união transformadora com Jesus. A experiência de São João da Cruz, onde a escuridão e o silêncio se tornam o ponto de encontro com Deus, não foi uma invenção sua. Ele estava, na verdade, vivenciando uma das verdades mais antigas da nossa fé, uma sabedoria articulada séculos antes pelos pais da Igreja, a teologia apofática, ou a via negativa. É o caminho que nos ensina que, para falar de Deus, devemos primeiro aprender a ficar em silêncio. O que é a via negativa? Os grandes pais, como Gregório de Nissa ou Dionísio o Areopagita, entenderam que Deus é infinito e nossa mente é finita. Qualquer palavra que usamos para descrevê-lo, como bom, justo, poderoso, é limitada e inadequada. A teologia apofática, portanto, ensina que nos aproximamos mais da verdade de Deus ao dizer o que ele não é. Deus não é pequeno. Deus não é limitado pelo tempo. Deus não é compreensível pela nossa lógica. Ao negarmos todas as nossas definições limitadas, esvaziamos nossa mente de ídolos e conceitos. Nós entramos no que os místicos chamam de nuvem do não saber. É como Moisés subindo o Monte Sinai, que entrou na nuvem escura onde Deus estava. O silêncio da mente torna-se o lugar da presença. Este não saber não é ignorância. É um conhecimento superior, um conhecimento por união. São João da Cruz viveu isso em sua cela. Quando todos os seus conceitos de Deus falharam, quando ele foi reduzido ao silêncio absoluto, ele não entendeu Deus, ele encontrou Deus. Ele parou de tentar definir Jesus e simplesmente o amou. A teologia apofática e a noite escura nos levam ao mesmo destino, a adoração silenciosa. Elas nos ensinam que o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo não termina em uma definição teológica, mas em reverência. O fim da jornada não é uma palavra, mas o silêncio maravilhado diante de um mistério tão grande que só pode ser amado. Concluímos nossa jornada pelo mês da meditação com o silêncio mais profundo, mais pesado e mais misterioso de toda a história da salvação, o Sábado Santo. É o dia suspenso entre a agonia da cruz e a glória da ressurreição. É o dia em que Jesus, a palavra eterna de Deus, jazeu silencioso no túmulo. Para os discípulos, este foi o colapso de tudo. Foi a sua noite escura da fé, em sua forma mais devastadora. A esperança estava morta e selada atrás de uma pedra.
O Messias, em quem eles apostaram tudo, estava em silêncio. O silêncio de Jesus no túmulo não era uma paz contemplativa. Para eles, era silêncio ensurdecedor do fracasso e do abandono total. Mas aquele silêncio de Jesus, visto pelos olhos da fé, não era um vazio, não era o fim. Era o silêncio fértil e poderoso da semente que cai na terra. Como o próprio Jesus ensinou, se o grão de trigo não morrer, permanece só, mas se morrer, produz muito fruto. O Sábado Santo não foi a quietude da morte, mas o silêncio da gestação. Naquele dia, enquanto o mundo acreditava que o mal havia vencido, Deus estava operando sua maior maravilha. O silêncio do Sábado Santo estava grávido, pulsando com a vida explosiva da ressurreição que estava prestes a irromper. A noite escura dos apóstolos era, na verdade, a escuridão do ventre, preparando o nascimento de uma nova criação. O Sábado Santo é a nossa garantia final. E ele nos ensina que em nossas próprias noites escuras, quando Jesus parece silencioso em nosso túmulo pessoal, ele não está ausente, ele está trabalhando. O silêncio de Deus nunca é um vazio estéril. É a promessa silenciosa de que após a noite, a vitória de Jesus Cristo virá, certa e gloriosa como a manhã de Páscoa.